Vamos lá, hoje eu vou dar essa primeira aula de fluxo de Clash, tá? Mais precisamente, tem a questão do fluxo, mas também a questão de como tratar esse Clash, como que a gente entende Clash Detection, né? Então, assim, mas antes de mais nada, falar rapidamente sobre a minha trajetória, né? Então, sou empresário, estrategista na área de AIC, né? Que é Arquitetura, Engenharia e Construção. Tenho aí já 16 para 17 anos, acho que assim, de experiência com a parte de construção e incorporação, né, e construtoras, enfim. Trabalhei, acho que o grande trabalho, assim, inicial com BIM foi na Odebrecht por 4 anos, ali trabalhando como líder de departamento estratégico BIM na Vila dos Atletas, que foi uma obra, assim, incrível, realmente foi bem interessante, uma obra de 3,5 milhões de metros quadrados de residencial. Era um negócio, assim, muito diferenciado, assim, né, que a gente via no mercado. Foi, assim, né, 2 anos e meio tinha que fazer ali 31 torres, um negócio, assim, bem, bem grande, tá? Então, foi ali o estopim, ali onde começou. Então, em 11 anos eu fundei a Engebim, que é a minha empresa, né, que eu hoje presto ali o desenvolvimento de soluções de engenharia por meio do processo BIM. Então, hoje a gente trabalha 100% em BIM, gerindo, né, fazendo consultorias, enfim, fazendo soluções. Né? São mais de 69 clientes, mais de 453 projetos participados, né? Hoje no Brasil e fora, né? Não quero delongar muito aqui, quero mais passar realmente para o conteúdo que eu acho que é super interessante, super legal, tá? Então, vamos lá. No processo do fluxo que eu tenho aqui, né, que eu sempre uso, são 8 passos que eu utilizo, tá? Então, tem o passo de preparação, federação, a matriz de clashes, né, e a execução dos testes de clash que a gente faz, né, toda essa rodada, e aí sim tem a parte 5, 6 e 7, que é hoje a nossa aula, né, eu não quis passar o começo aqui, porque ele é uma parte um pouco mais burocrática e tal, e a maioria das pessoas já meio que conhece o processo, a gente pode até botar em uma aula, né, o processo 1, 4, 1, 2, 3 e 4, mas hoje a gente vai falar sobre a parte 5, 6, 7 e 8, tá? Que são a, a parte de classificar, comunicar, priorizar, cobrar a correção, a garantia e garantir, né, as questões para não ir nenhum tipo de problema para a obra. Então, a gente está começando, para quem entrou agora, a gente está começando a nossa aula, tá? Estou passando aqui lentamente, vai estar aberto aí para perguntas, então fiquem à vontade aí, já vai anotando. Então, foram muitos projetos, né? Nesse tempo aí, a gente trabalhou com, putz, mais de 400 projetos, então a gente tem uma certa experiência. Né, acho que quando você vai trabalhando, você vai pegando muito o que funciona, o que não funciona. Então, eu estou aqui, né, querendo mostrar isso para vocês, passar esse tipo de informação, né? Então, a primeira parte, quando a gente fala de clash detection, né, que a gente fala muito dessa palavra, a gente não entende muito bem, então, assim, classificação, né? É a parte mais importante, na verdade não a mais importante, mas a inicial, tá? Classificar não é filtrar certo e errado, né? Tem muita gente que confunde isso, o cara faz um clash ali no Navisworks, putz, o cara vai lá, faz uma lista infinita, 5.000 clashes, entrega para o cliente, isso aí não tem resultado nenhum. E essa aula é para gestores BIM, né? Pessoas que estão para fazer essa gestão BIM, um coordenador BIM que quer melhorar, né, no seu dia a dia. Então, vou dar a dica para vocês, né? A gente faz, logicamente, em vários softwares, né? A gente já trabalhou com vários softwares, mas você faz aquela linha bruta de clashes, você faz ela, faz uma classificação inicial, e aí sim você começa a ter uma lista útil, com conflitos reais, com status. Então, nem todo clash apontado por um software é um problema real de construção, né? Muitas vezes, a maioria, na verdade, às vezes acaba sendo só detalhes, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas vou falar aqui, a parte de hard clashes, soft clashes, né? É muito utilizado e empregado esse vocabulário. Então, hard clashes são os clashes que realmente acontecem batendo, coisas visuais muito graves, que você vê realmente uma coisa batendo na outra. Uma viga com uma tubulação de hidráulica, por exemplo, ou um ar-condicionado. E os soft clash são clashes que, às vezes, tem uma tubulação a 1,80.
Não está batendo ninguém, mas ela está errada, ela não pode estar ali, né? Então, são clashes um pouco mais simples de resolver, ou até com, né, uma gravidade um pouco menor, né? Então, são clashes que, na verdade, geralmente eu nem eu documento, mas eu não levo isso para reuniões, por exemplo. Né? Não faz sentido você ir numa reunião e falar, olha, então tudo em 80, não subir isso. Não faz sentido. Isso você deve deixar marcar e a gente vai ver mais para frente como que a gente prioriza esse tipo de coisa, tá? Então, nem todo clash realmente apontado pelo software é um problema real. Classificar significa decidir o que é ruído para a obra, o que é um problema, né? O que é real e em que estado está esse conflito, tá? E a classificação também é o primeiro passo antes de gastar o tempo de qualquer disciplina. Eu já tive muito burburinho, né? Às vezes você vai lá, faz uma reunião, um projetista fica muito irritado quando ele não sabe nem direito, né? Se é dele, se não é. Né? Eu já vi clashes, por exemplo, casos muito estranhos, né? Você tem lá, sei lá, um forro e você não sabe priorizar qual que é o clash, né? Então, você tem um forro com uma viga encostada no forro e um tubo batendo, né? Por exemplo. Vou até mostrar, estou até com o modelinho aberto aqui, né? E aí, você acaba tendo uma situação, por exemplo, deixa eu tentar mostrar aqui. Às vezes você tem uma situação que você não tem como passar por baixo, vamos supor, né? Todo gestor vai lá, muda a hidráulica, né? Eu não vou mudar a estrutura. Isso acontece muito, tá? Só que, às vezes, eu fiz uma casa de alto padrão, o cara falou, cara, eu não quero nada por baixo da viga, não tem como. Se tiver que furar a viga com a tubulação, você vai ter que fazer todos os furos. Eu não quero nem saber. Aí o problema, aí você entende na área de classificação. Você acaba vendo que, na verdade, aquele clash não é um clash de hidráulica, mas sim de estrutura, né? Então, 90% dos casos seriam um clash errado de estrutura, de hidráulica, que teria que ser alterado. Naquele caso, o clash era ao contrário, era a estrutura que tinha que fazer a alteração. Então, tem que tomar muito cuidado para quem você está priorizando, para quem você está classificando e a comunicação. A gente vai ver isso melhor. Tá? Aí, tem um ciclo de status de clash. Geralmente, eu uso isso no CDE, BIM, né, que é de acordo com a norma da ISO 19650, que a norma pede para que tenha um CDE, né, que é um ambiente comum de dados, onde a gente pode fazer toda a gestão BIM. Tá? Então, dentro dele, né, eu uso o ACC Forma da Autodesk. Dentro dele, você pode colocar as colorações. Então, eu coloquei essas cores, que são as cores geralmente que eu uso. Então, a hora que eu acabo de fazer uma rodada, eu deixo sempre ele meio cinzinha, claro, né? Quando ainda não tem uma análise pré-estabelecida. Quando eu começo a achar esses clashes, eu começo a colocar a coloração vermelha ali, ele está ativo, é um problema real, precisa ali, alguma disciplina tomar uma ação, tá? Depois entra a hora que é revisado pelo projetista, fica em amarelo, ele muda a cor ali, o projetista consegue alterar ali, e ele não consegue fechar, ele pode dizer, revisei, ajustei aqui, e está resolvido. Né? E aí, o coordenador BIM, que somos nós, né, todos nós que estamos aqui, a gente tem um único poder de aprovação. Às vezes é uma ou duas pessoas. Não é nem o cliente, né, no final, né, porque às vezes tem um cliente lá que está ali, né, pelo amor de Deus, preciso construir, foi tudo aprovado para poder construir. Não é bem assim, tá? Você tem a responsabilidade ali. Então, você é o único que consegue aprovar. Viu a solução, ela está empregada, está dentro de toda a norma, né, e toda a conformidade do projeto, solucionado, aprovado. E aí você pode deixar ele como resolvido. O que é resolvido? Qual a diferença de resolvido e aprovado? Resolvido, ele fica num limbo, vamos dizer assim, de solução. Tá, então ele foi solucionado, tá lá, resolvido. E isso você pode, lá no fim do projeto, fazer uma rastreabilidade de todas as informações, do que está resolvido, o que não foi, né? Já aconteceu várias vezes o cara virar para mim e falar, cara, e aí? Você resolveu quantos flashes nesse projeto? Paguei aqui um valor, eu quero saber se valeu a pena. Pô, eu já cheguei, teve um projeto que eu fiz nos Estados Unidos que foram mais de 3.787 flashes, né? Eu lembro até hoje desse número de cabeça. E a gente fez só em 10 meses, pra você ter uma ideia, tá? Isso Clash que alterou o projeto. Então, assim, é surreal, né? Quando você tem um CDE
né? Você usa uma ferramenta que todos os projetistas respondem, numa periodicidade correta, dá para fazer um estrago, galera. Dá para fazer um trabalho muito bom. Eu também já participei de projetos sem rastreabilidade nenhuma, com o cliente, não, os projetistas, ninguém se conversa e tal. Eu fiquei 2 anos para fazer uma casa com, sei lá, 80 clashes, 180 clashes, sei lá. Nem, não, menos, uns 80, 90 clashes. Você fala, cara, 2 anos para 90 clashes, em 10 meses eu fiz quase 4.000 clashes nos Estados Unidos, com uma equipe que estava ali acostumada a utilizar e a gerir, né? Então, isso faz uma diferença grande. Então, era um hotel, inclusive, 5 estrelas, era um negócio totalmente diferenciado. Então, o primeiro é a classificação, o segundo, prioridade, tá? Então, eu, Lucas, né, e minha equipe na Engebim, a gente criou 4 prioridades, tá? Eu já cheguei a trabalhar com 7 ou 8, aí eu comecei a diminuir, porque também tem muito, começa a atrapalhar. Então, essas 4, para mim, hoje, já servem muito bem, tá? Aí, assim, clash de baixo impacto, baixa urgência, né? É uma informação. Ele pode ser um clash, mas ele é mais um clash de informativo, tá? Eu vou dar um exemplo. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, nesse modelo dessa casinha, tá? Nessa casa, a gente tem aqui um chuveiro na varanda, tá? Bem estranho, mudança de piso e tal. Não sei, o arquiteto projetou. Beleza. Ao nosso ver, isso aqui pode ser um clash, pode ser. Hoje não é, né? Porque esse projeto ele não estava, já tem ralo, já tinha todo hidráulico. Mas se não tivesse, você acha meio estranho isso, tá? Então, tudo que gera dúvida deve ser classificado como informativo ou, né, de questão, né? Então, eu uso geralmente a questão do informativo. Então, eu pergunto, nossa, tem um chuveiro aqui, né, voando, ou tem um, vamos supor, aconteceu uma vez eu achar 4 ralos numa sacada. Eu não conheço o projeto ainda, eu não posso sair falando que isso é um clash. Então, eu começo na fase inicial, eu coloco muito essa parte de informação, né? Tá? Esse clash de informação. É isso mesmo, são 3, são 4 ralos para uma varandinha tão pequena. Se não for, o cara muda lá na frente e a gente muda a prioridade. Ela pode virar uma inconsistência, né? Ou um clash, tá? Ou até uma checagem de qualidade de modelo, tá? Então, ele tem normalmente um baixo impacto, não é um impacto assim, brutal, né? Com baixa urgência. Às vezes aconteceu uma vez de encontrar, sei lá, isso é bem comum, né, pessoal, quem trabalha comigo, encontrar uma bacia fora da casa, uma torneira voando, né? E aí a gente começa a classificar isso como qualidade de modelo, tá? Que é esse de baixo aqui, tá? Checagem de qualidade de modelo. Acontece muito, né? Às vezes, aconteceu recentemente num data center que a gente estava fazendo clash, tinha lá em cima na cobertura tinha né, a fachada do prédio e uma porta. O cara subia por uma escada externa e abria a porta e entrava. E essa porta era um pouco mais alta do que o fim da parede. O SPDA, que aquela barra metálica, né, que passa para raios, passava bem no meio da porta. Pô, eu falei, isso aqui não é uma inconsistência. O cara, logicamente, estava projetando em 2D, não viu, foi lá, desenhou rapidinho. Todo o SPDA fica em cima da beirada, né, no peitoril ali da cobertura e, fatalmente, ele passou dentro da porta. Eu não reportei isso como uma inconsistência, mas sim qualidade de modelo. Ó, isso aqui, você tem que alterar isso, né? Você tem que ver de desenvolver essa alteração de desenho, né? Não era nenhum problema de projeto, tá? E aí a gente entra para os 2 mais importantes, né? Que daí é o clash, que eu chamo de clash, né? Que é o de médio impacto e baixa urgência, que seria basicamente um soft clash, tá? Seria lá aquilo que eu falei da tubulação, né? Que tem que se ajustar e tal. Isso aqui vai para relatório, mas não vai para reunião, tá? E a inconsistência, tá? A inconsistência é o problema maior, tá? De altíssimo impacto e alta urgência, precisa ser resolvido o mais rápido possível, tá? Eu gosto de botar esses nomes, pessoal. Isso num ACC, num outro software, você pode botar o nome que você quiser. Eu gosto de usar esses nomes, mas se você vai alterar ou não, tal, é interessante ter isso, tá? Por muito tempo eu ficava sem qualidade de modelo. Eu usava como Clash. E o cara falava, cara, pô, pelo amor de Deus, a torneira
sei lá, né? Sei lá, às vezes tinha um banco voando, sabe? O cara, pô, eu perdi tempo para olhar banco, né? E depende muito dos projetos, do tempo que você tem, né? Às vezes é legal apontar isso, mas não pôr como um clash prioritário, tá? Então, são as 4 prioridades que eu uso. Se tiver dúvida, pessoal, anota, hein? Para a gente ir conversando lá no finalzinho, eu vou abrir um espaço para vocês. Tá? Comunicação é o terceiro ponto, tá? Então, assim, comunicação errada gera um atrito absurdo, tá? Clash enviado para projetista errado, tempo perdido e atrito entre equipes. Isso já aconteceu inúmeras vezes, tá? Pô, eu pedi aqui pro estruturalista fazer 40 furos, sabe? E dá para passar por baixo, o cara vai ficar muito bravo, né? Porque isso gera retrabalho, gera recálculo, né? E ninguém quer trabalhar à toa. Então, assim, tem que prestar muita atenção antes de sair distribuindo, teoricamente, retrabalho, né? A intenção da compatibilização não é essa, é sim resolver problemas existentes. Então, tome muito cuidado na parte de comunicar esse tipo de coisa. Localização exata, gente, cansado de ver Clash, por exemplo, o cara vem, pega aqui, né, lá embaixo tem alguns Clash aqui enterrados, o cara começa a tirar foto, né, faz um monte de relatório, de perspectiva, cada hora num lugar, não sei o quê, e aqui, e de baixo, e o outro de cima. Gente, esse tipo de Clash não pode ter. Isso só confunde ainda mais, tá? No ACC, que é o CDE, eu estou falando bastante do ACC porque ele, junto com o Naves, para mim, hoje é a melhor ferramenta que tem. Eu explico isso em outro momento. Mas aqui você está vendo dois modelos, na verdade, tá? Eu até ia fazer um spoilerzinho aqui. Depois, um modelo que a gente já ajustou, esse foi o primeiro draft que a gente fez, né, que a gente encontrou, e depois a gente pediu para o projetista alterar. Olha a diferença, Carol. Então, ele realmente está passando embaixo, não está colidindo com ninguém, não está dentro da viga, aqui ele passa por baixo, aqui ele vem e sobe, tá? Então, é isso. Compatibilização é isso, pessoal. É você resolver realmente os problemas, tá? Não só gerar mais problemas, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, no ACC dá para você colocar as localizações. Então, aqui é enterrados, né? A parte de subsolo e tal, mas supondo que seja um pouco mais alto, dentro de algum ambiente, tipo a garagem, sei lá, a garagem, né? Sei lá, se quiser se pega aqui, né? Você pode ir lá, hein? Esse é um informativo, tá? Um classe de informação. Eu sempre coloco um nomezinho assim, vou explicar depois por que que eu faço assim, tá? E aqui eu não coloco tanta informação, tá? Aqui é só o print. E aí eu coloco depois no ACC exatamente a localização, né? Endereço as pessoas corretas e tal. Então, a gente vai ver mais para frente, tá? Então, ó, a comunicação é muito importante, tá? Falar onde está, a disciplina é encontrar o problema no modelo, sem erro, sem ter dúvida. Já aconteceu muitas vezes de eu falar, o cara me chamar para uma reunião, no começo, né, da minha carreira, o cara falava, ó, entra aqui numa reunião porque eu não sei onde estão os clash. Isso é incompetência nossa ali, de não passar certinho, né? O cara não tem que nunca mais falar com você, ele tem que pegar o relatório e resolver tudo, se precisar, tá? Então a gente tem que pensar dessa forma. O cara vai pegar isso aqui e vai entender. Eu vou explicar como que a gente faz isso. Então, ó, prazo definido também, tá? Então, na comunicação tem que ter prazo, tá? Prazo definido, correção. Eu odeio quando falar quando der. Não dá, tá? Hoje, aconteceu, hoje, um projeto que está em um ambiente comum de dados, BIM, que é o ACC. A gente está desenvolvendo um projeto, nesse caso, não é nem gestão, né? Mas a gente está fazendo projeto ali, e a gente também faz projeto. A gestora me falou assim, ó, tô entrando, acabou de ser contratada, ela falou, não sei mexer direito no ACC, tô te mandando uma planilha com todos os Excels, tipo, um Excel desculpa, tô te mandando uma planilha com todo o Excel sem ir dando uma olhada. Eu falei assim, ó, eu trabalho só no ACC, não me manda Excel, não me manda Excel que isso me atrapalha. Eu não tenho data de entrega, rastreabilidade de quando foi mandado, quem fez, para quem que é, quem que responde.
Eu estou com 3 pessoas trabalhando, e aí? Quem que responde? Né? João, Lucas, quem que responde para mim? Então, assim, isso acaba desorganizando a situação, né? E a pessoa até entendeu. Aí que ela citou, ela falou, não, realmente, é muito interessante. Vamos ver se a gente passa isso para alguma hora. Se ela pedir para eu responder em Excel, eu juro por Deus que eu vou jogar tudo no ACC e eu vou responder por lá. Porque não faz sentido eu ficar trabalhando com Excel, tá? Ele é uma excelente ferramenta, mas ele não tem a mesma rastreabilidade e tal, né? Vai dar muito mais operação para você. E hoje tem formas mais rápidas de trabalhar com isso, tá? Então, beleza. Esse é comunicação. Aí tem um pacote de comunicação ideal, que eu gosto de dizer. Então, a localização exata do flash, com o norte para cima, mostrando o forro. Importante estar na orientação das plantas. O que, que quer dizer isso? Então, por exemplo, essa casa que a gente está falando, as plantas, todas as plantas estão de pé. Beleza? Beleza. Quando eu pegar esse Naves, não adianta mandar, eu até deixei ele assim, proposital. Se eu mandar ele assim, tem gente que vai entender que é garagem, porque você está vendo 3 casas ali. Mas se fosse qualquer outro ambiente, e se fosse um prédio gigantesco, com, sei lá, 50 salas, você não vai achar, se achar nunca mais. Então, como que a gente se acha? Isso eu aprendi lá nos Estados Unidos, galera. A gente sempre faz uma top view, uma vista de cima, sempre com a orientação igual a gente vê em planta. Por quê? Quando vocês devem ser arquitetos, engenheiros, que estão aqui hoje presentes. Quando você entra e olha, você já entende que esse cantinho aqui, seu olho já entende, ele identifica que aqui é a parte de cima do projeto. E aí, isso já faz uma analogia aqui, ó, com esse ambiente. Então, você já consegue rapidamente entender o ambiente em 3D. Às vezes, você não tem planta. Aliás, a maioria das vezes não tem planta. Então, isso é muito interessante para você já aqui está o elevador, peraí, aqui é a sala, a garagem está aqui, beleza. Então, aqui é a cozinha, aqui é não sei o quê. Você já consegue olhar e entender sem precisar. Tem uma planta embaixo escrito isso, tá? Então, sempre oriente os seus flashes dessa forma, beleza? Uma outra dica, a gente pode dar um zoomzinho aqui, tá? Essa é uma outra dica que eu aprendi que, putz, matou a pau. Às vezes a gente tava falando, não tem espaço aqui para passar o tubo, mas às vezes você não tá olhando o limite. Para você olhar o limite, você tem que ir no limite aqui, ó, até aparecer a laje, tá? A laje mais alta, geralmente, tá? E aí, você vem aqui em Custom, né? Não vou dar aula de naves, né? Mas é uma dica. Então, você pega a Surface, né? Que é a superfície, e clica nela. Ou seja, seu olho está exatamente na altura do limite da laje. Então, mais para cima não tem como, tá? Aí, você orienta aqui a parte de cima. Então, aqui você já começa a poder olhar o projeto. Só esconder isso, tá? E aí, aqui você começa já a ver as interferências, né? Rapidinho. Lógico, isso aqui é só visual, não estou pondo a parte de esticagem de hard flash. Falando só para você ir olhando. Então, por exemplo, tem coisinhas rápidas, só de olhar aqui você já começa a ver os erros. Então, por exemplo, descida dentro da viga, isso aqui é um encaminhamento dentro de outra viga, né? Aqui, ó, isso é uma viga, uma parede com viga. Então, ele está bem. Outra coisa que não é comum deixar é entrar em diagonal nas paredes, tá? É sempre 90 graus, tá? Isso é uma prática comum para se fazer. Pô, Lucas, como é que eu faço? Não tem como. Tem vários tipos aqui, tem várias formas que você pode desenhar. Vou desenhar rapidinho aqui, por exemplo. Então, por exemplo, poderia vir para cá, tá? Amarelo, amarelo não dá para ver nada. Por um azul. Pode vir reto aqui e faz para cá. Não, não dá, não tem como. Beleza, vem para aqui, tá? Evita entrar nesse ambiente, né? Pelo que eu estou entendendo, esse ambiente está furando e não tem nenhuma descida praticamente nele, só isso aqui, né? Então, por que que a gente está criando todos esses flashes aqui? Não tem para quê, né? Então, de forma educada, a gente vai vir e vai, na reunião, falar para o cara, ó, a gente vai descer aqui, pode ir reto aqui, e aí a gente vira para cá, e a sua ventilação, que é esse rosinho aqui, uma ventilação, passa uma só aqui, ó. Aí você evita de
lambei aqui essa parede, né? Ah, mas a parede não é estrutural. É, mas ela vai até o teto, né? A parede vai até o teto. Não dá para você parar no forro e ficar um buraco. Existe isso. A parede, teoricamente, ela não é, ela é uma vedação, né? É só alvenaria. E não dá para deixar assim, não dá para o cara entrar na diagonal. O cara quebra um bloco, fica um buracaço aqui, né? Aí você tem problema de vários problemas, né? Problema de acústicas, enfim. Então, assim, várias coisinhas você consegue ir olhando. Ó, outro flash grave aqui, tá? Ah, como que resolve isso? Vamos ver como que a gente resolveu isso. Ó, tá vendo? População vem reta, entra reta aqui, ó. Tá? Não existe isso aqui. Você não consegue fazer furo. Tá? Essa é a solução que a gente propôs e deu certo. Tá? Essa casa está sendo construída e deu tudo certo. A gente recebeu recentemente. Aqui só tá hidráulica, tá? E ar-condicionado. Não cheguei a botar elétrico, porque também fica muito poluído para uma aula, né? Eu acabei filtrando, só deixando as coisas aqui no lugar, tá? Então, vamos seguir, pessoal. Então, é isso. Então, ó, localização exata, o norte, bem orientado à planta, encostado na laje, isso para cada andar, tá? O que está errado? Comentário. O que está errado tem que ter a solução com linguagem direta, tá? Tô cansado de ver assim, Clash, o cara fala assim, tubo batendo. Pô, isso é lógico, é uma lógica isso, né? A gente não precisa ser tão óbvio, né? Então, assim, já aconteceu inúmeras vezes, ou da minha equipe, ou eu, às vezes, criei o Clash, e a gente não foi tão direto, e o cara nem responde. O cara responde assim, coordenador não soube ser prático, sei lá, ou não vou responder porque não tem informação suficiente. Cara, isso quando vai para um cliente, o cliente olha, o cara fica louco, porque ele tá pagando ali mensal, tá? Então o cara começa a falar, cara, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é muito interessante isso, tá? E aí tem a questão de como eu tava falando lá, né? Mostrando naves, como que eu uso a nomenclatura. A nomenclatura que eu ponho em qualquer class, em qualquer disciplina, em qualquer software. Eu sempre utilizo isso, tá? Estrutura versus hidráulica. Tá, por que que a estrutura está em primeiro? Primeiro, geralmente, é a disciplina que está recebendo o clash, vamos dizer assim, e que não deve alterar. Quem deve alterar é a segunda disciplina, ok? Então, automaticamente, eu ponho isso num plano de execução BIM e tudo. Quando o cara começa a olhar aquilo, ele olha e ele já sabe, né? É uma aula, é uma vez que você fala isso. Depois, os projetistas já entendem tudo isso. Quando eles vão para a reunião, eles já vão olhando a segunda linha, né? A segunda disciplina, ele não quer saber a primeira. Ele só quer ver a primeira se tem ele envolvendo e a segunda para ele mexer, tá? Então a hidráulica, ela olha tudo, ela fala, nossa, tem um monte para mexer, deixa eu olhar esses. Ela já vai sabendo que esses classes ela precisa mexer, beleza? Tá? E aí, descer o tubo 30 centímetros para não colidir comigo. Acabou. Acabou, não tem detalhe, não tem que ficar falando muito, não tem que falar menos. É 30 centímetros, amigão. Então o cara vai lá, ele vai estar lá com naves dele, ele vai pegar essa tubulaçãozinha aqui, a gente pode, né, botar esse flash referente a isso aqui, e aí você vai lá, escreve lá, mover, blá, 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 escreve isso que eu acabei de falar. Deixa eu, deixa eu roubar lá. Não, deixa quieto. Deixa eu põe agora. Aí você põe lá, estrutura, sempre com letra maiúscula, tá? Hidráulica, ó, tudo tem centímetros. Aí, assim, gente, vamos ser bem sensatos para não mandar o negócio que você acha, tá? Então, vai lá, olha bonitinho, mede, vê se pode. Aqui é uma aula, aqui, né? A gente só tá mostrando a prática, né? A gente não tá mostrando a real mesmo. Então, clica aqui, ó, 23 centímetros. Já joga 25, tá? 25, o Z ali, né? Então, já pode jogar 25. Esse aqui é 25. Manda para o relatório, manda o... Aqui não está o relatório, aqui a gente está montando esse plano. O relatório a gente monta ele depois no ACC, tá? E assim, a viga, geralmente é bom pegar também o nome da viga, tá? Botar o nome, essas coisas, tudo isso é importantíssimo, tá? Então, o cara vai lá,
entre prioridades, prioridades não, properties, né? E, e aí você vê certinho qual que é o nome, as coisinhas, peraí que eu... E aí você põe o nome certinho da briga, né? Aqui você pode até colocar, tipo, na sala. Então o cara já sabe que é no intervalo da sala. Esse tipo de coisa é bem importante colocar, tá? Pronto. Tá com o nome assim, bonitinho. Aqui, ó. Esse acho que tá com o nome, não. Esse modelo aqui acho que tá meio incompleto. Mas é isso. O ideal é colocar, tá? Sempre a minha. Aliás, isso entraria para um relatório de checagem de qualidade, tá? Isso entraria talvez lá no comecinho do projeto, você vê se isso está com informações e tudo, property sets e tal. E aí isso vai para um lean mandate, não, um mandate, um plano de execução bem. Então, o cara que for desenhar a estrutura não pode ficar tirando de um software gratuito, que deve ter sido aqui, ou do software que ele modela lá. Tem que ter certinho os nomes, tá? Isso é bem importante colocar, é uma prática para se colocar, ok? Deu para entender a parte de comentários aqui, né? Dos nomes e tal, tá? Setorização. Pavimento, setor. Aqui a gente está na casa, muito simples, mas e um prédio? O prédio você tem toda a torre, tem o embasamento, que é tipo o pé da torre, né? Onde estão os térreos, piscinas, não sei o quê. Então a gente acaba setorizando, tá? Eu faço por pavimentos, mas eu tenho uma setorização macro e micro, então eu tenho embasamento, torre, ático, e ainda divido por pavimentos cada um deles, tá? Então, isso é essencial para edifícios grandes. Às vezes você tem setorizações horizontais também, né? Que é muito grande, né? Aí você faz, tem empresas que divide, sei lá, em duas torres, aí a torre comercial, a torre residencial, aí o cara pega tudo, né? Isso também é importante. E tudo isso vai para o Clash, tá? Tem que colocar torre um, torre 2. Às vezes você tem cozinha no térreo da torre um e cozinha no térreo 2, tá? E elas são parecidas, inclusive. Você tem que saber qual que é qual, tá? Senão você vai passar um flash errado. Ou vai dar um trabalho danado para o cara achar onde está o flash. Responsável, disciplina, pessoa física. Também, cansado de ver assim, o cara às vezes vai lá e bota lá, equipe engenharia, equipe de arquitetura. Cara, às vezes tem. Eu estou num projeto agora de um data center, tem 36 pessoas, cara, de instalações. Você tem que lembrar o nome de cada um. Às vezes o nome é igual, né? O cara chama Leonardo, o outro chama Leonardo X, o outro Y. Meu, como é que você imagina se eu mandar para a empresa inteira? Vai para os 36, não tem sentido, tá? Não tem sentido. Tem que mandar endereçado para a pessoa que resolve o problema, tá? Acontece às vezes, por exemplo, um outro projeto que eu participei, que são empresas que ainda estão se, né, conhecendo bem. O cara tinha um coordenador de projetos, que era um cara que definia, um engenheiro, o cara não sabia mexer em BIM. E ele tinha um project manager dele que era só um BIMer, que fazia tudo, né? O modelo dele, exportava, fazia tudo da parte de modelagem e gestão de modelos e tal. Então, nesse caso, você vai mandar para os dois, tá? O cara que vai falar qual que é a solução e o que, que deve ser feito, e o cara que vai modelar, tá? O cara que vai modelar é importante saber porque é ele que vai levantar isso, tá? O cara que geralmente não tem conhecimento BIM, ele não vai ter acesso a ACC, ele vai estar super perdido. Então, provavelmente quem vai levantar a bola do Clash é o fulaninho aqui, o Project Manager dele, tá? Então, manda para os dois nesse caso. E dá para você endereçar isso para duas pessoas. E aí, pessoal, a parte mais importante, o prazo. Prazo, a data esperada, combinada no envio, não cobrar depois. Pessoal, isso precisa ser combinado com o cliente, tá? Com o projetista, tá? Não é sair dando data aleatoriamente, que a gente não sabe se o cara vai ter condição, né? Se aquela pessoa tem condição de fazer, tá? Então, tem que ser combinado isso em reunião. Geralmente, eu combino em reunião.
E aí, assim, lógico, a gente tem reuniões semanais, reuniões quinzenais, então tudo isso, nas reuniões mesmo, a gente vai conversando e mostrando essas questões, tá? E aí você já vai entendendo. Se é toda reunião, é toda terça, pô, você já põe, era um clash, soft clash, resolve pra terça que vem, sei lá, né? E se o cara tiver alguma objeção, ele levanta isso, tá? Reunião de coordenação, tá? Então, é interessante, na reunião de coordenação, ter uma cadência regular, que eu acabei de falar. Reuniões semanais e quinzenais, com todas as disciplinas envolvidas, ok? Perdão. Ou seja, se você for uma empresa, você tem que cobrar mensalmente isso. Não tem como você fazer toda essa gestão, esse clash control, né, que a gente chama, sem ter uma equipe periodicamente vendo essas atas, vendo a rastreabilidade, vendo o que foi resolvido, o que não foi resolvido. Ó, a gente fez um projeto que a gente entrou super atrasado. Está acontecendo nesse momento. Não posso falar qualquer. A gente entrou num projeto agora. Eles falaram assim, cara, vocês têm que fazer 6 meses em 3. Nossa senhora, enorme, o projeto é enorme, super complexo na parte de instalações. Eu botei meus melhores funcionários ali, que fazem os clashes melhores e tal. O pessoal fez. A gente já está batendo 1.300 clashes, tá? Tá em ACC, que é um CDE, e tá com equipe que sabe mexer nesse tipo de CDE, ok? A gente está terminando de compatibilizar. A gente já mapeou 1.300 clashes, isso em 3 meses. Não completou 3 meses, tá? A gente está em 2 meses e 13 dias. A gente começou em maio. Maio inteiro, junho inteiro, 13 dias em julho. Então, não tem 3 meses, a gente já mapeou 1.300 clashes, tá? A equipe de instalações, é a maioria de instalações, já respondeu, eles têm respondido 80 clashes diários, de 80 a 100 diários, tá? A gente tem uma pretensão de terminar isso no fim desse mês, tá? 1.300 clashes, galera. Clashes gravíssimos, tá? Clash que, assim, 1 milhão de tubulação, uma batendo na outra, parece umas entranhas, assim. Então, assim, tem coisa que funciona muito bem quando você está com a equipe correta, enquanto você faz de uma forma estruturada e combinada, tá? Então, tem que ter semanalmente a conversa com todo mundo, ou quinzenalmente. Para mim, semanalmente, tá? O ideal. Mas daí vai depender do seu contrato e da forma que você vai gerir isso. Você precisa ter uma rotina muito bem empregada para isso. Lucas, mas e quando acontece assim, um negócio extremamente grave, só são 2 disciplinas? Faz uma reunião somente esses 2 players, né, esses 2 projetistas, one-on-one, né, que é 1 a 1. Então, você não precisa juntar um cara de fundação para conversar sobre reservatório do Áttico, né? Não tem o menor sentido isso. O cara vai ficar muito irritado. Eu ficaria muito irritado se fosse chamado para uma reunião, tá? Pra isso, tá? Então, quando tiver essas reuniõezinhas, reuniões de 15 minutos para resolver cada clash, já deixei isso em pauta, o pessoal vai entender e só seguir, tá? Quando você começa a ter essa prática de gestor BIM e fazer reuniões super objetivas, você vai ver que os projetistas vão ser parceiros. Eles vão começar a falar, cara, eu não vejo a hora de falar com o Lucas, eu não vejo a hora de falar com, com o Antônio, não vejo a hora de falar com o Thiago. Ele fala, cara, esse cara resolve meus problemas, ele não tá me dando mais problema. A gente tem que inverter essa visão. Então, hoje, quando eu chamo para uma reunião, o cara aparece na hora. Eles gostam, cara. Gostam bastante. Nem sempre na hora, né? Eles fazem de tudo. Lucas, amanhã até não sei o que, quanto tempo precisa? 15 minutos, 20 minutos, meia hora. E o cara entra numa boa e resolve os clashes. E depois a gente repassa isso na reunião semanal para toda a equipe. Beleza? 2. As reuniões precisam ser objetivas. Os clashes devem ser mandados para a CDE em formato PCF e com um período de 3 dias na reunião, e com um período de 3 dias, a reunião deve ocorrer para discutir os clashes. O que quer dizer isso? Tá meio confuso o que eu escrevi, mas vamos lá. Quando você tem uma rotina semanal, vamos supor que na segunda eu entrego os clashes, tá? O relatório. Isso vai aparecer lá, pessoal. Na quarta é a reunião.
A reunião não é para o cara ficar esperando segunda, terça, quarta, até o fim do dia para começar. Ah, entra na reunião, olha, tem um clash com a minha disciplina. Não, não é isso. Quando você tem uma rotina, né, que você tem que deixar isso num bem mandate, tudo bem especificado para o cara entender isso, e isso tem que ser combinado com a equipe. Nossas reuniões são todas as quartas-feiras. Beleza, então, segunda eu entrego o relatório semanal, segunda e terça, todos as disciplinas olham os relatórios e bolam uma solução, pensam numa solução, não precisa sair fazendo, pensa numa solução. Isso é rápido, galera. Entrar, olhar e pensar numa solução. Ah, aqui eu passo por baixo. Aqui eu vou ter que furar a viga. Aqui eu vou ter que fazer um outro caminho. Tá, é outro caminho a resposta. Não precisa sair fazendo do caminho. Na quarta-feira, quando entra todo mundo, fala, Clash 49. Hidráulica. Pô, aqui a gente vai ter que fazer outro caminho. Eu já tô estudando para ir pela direita aqui e escapar, por exemplo. Tá? Vou mostrar na prática. Tá? Pode falar assim. Pô, eu quero vir daqui, eu vou ver se eu faço tudo por baixo ou se eu faço um desenho diferente desses ratos, beleza? E aí a gente fura sem ser na diagonal reto, que é aquele caso que eu estava mostrando aqui. Tá? Beleza, Pedro, vamos fazer isso. Quanto tempo você precisa disso? Putz, cara, aqui vai dar bastante trabalho, tá? Me dá aqui 3 dias. Beleza. Aí o cara vai lá, vai pegar o Flash 49, vai por 3 dias, ele está fazendo uma nova checagem, isso tudo dentro do CDE, tá? Isso tudo dentro do ACC, tá? Talvez as pessoas não saibam o que seja ACC, depois eu posso mostrar, a gente vai ter oportunidade para isso, tá, pessoal? Eu só não vou passar tudo hoje, senão a gente vai ficar dias aqui, e a gente, não é a intenção hoje da aula, é realmente a gente fazer uma primeira aula, vai ter outras aulas, e a gente vai mostrando, tá? Então, é isso, tá? Então, ter ali uma rotina com o pessoal. Então, segunda entrega o relatório, eles olham segunda e terça, bolam as soluções, quarta a gente discute as soluções, o que vai ser feito, quinta desenha, sexta desenha e entrega no fim do dia. A equipe pega a segunda, vê se resolveu esses clashes, vê se criou algum novo clash, no fim do dia entrega e começa de novo a rotina desse fluxo, tá? De clashes. Localização, não é nem localização, acho que é ata registrada, tá? Então, vira a parte de histórico de rastreabilidade, tá? Isso do projeto. Já fiz muitas vezes de olhar, voltar, fazer de novo. Ah, vocês estão trabalhando pouco. É mesmo? Peraí, vai lá nos resolvidos e baixa lá. Tá? Cara, acabei de resolver aqui para você 390 clashes. Tá? Tô trabalhando bem pouco, né? Tá bom. Então tá aqui, ó. Você se protege, tá? Cobrança. A gente já está finalizando. Então, quarto é cobrança. Cobrança estruturada não é empurrar o culpado, tá? Então, é sobre manter ciclo garantido, direto. Tá? Coordenação BIM cobra o processo. O coordenador BIM, desculpa, cobra o processo, não a pessoa. O prazo, combinado, status visíveis, respostas esperadas. É o que a gente tem falado até agora, né? Você não tem que ficar cobrando, não é aquele negócio de caçar bruxa, né? O cara sai, a cobrança sem virar caça às bruxas, né? Já aconteceu da gente uma vez criar, não tinha como cobrar, era Excel, essas coisas. Cara. Fulano, você tem que responder isso agora! E a gente ligava e gritava no meio da reunião, e não adiantava, não adiantava. Né? Tem gente que consegue dar nó. Então, assim, tem que ter um software para isso. Acontece muito assim, sabe? Olha que legal a parte de cobrança. Eu tenho 1.000 clashes, tá? Desses 1.000 clashes, eu consigo entrar no ACC ou no CDE, ou ambiente de comunidades, tem vários casos, né? Aí você filtra e vê quantos clashes tem de cada disciplina. Então, por exemplo, de 1.000 clashes, vamos supor que 900 seja de hidráulica, sei lá, e 100 de arquitetura. Passou 2 semanas, eu tenho 90, só tem 2 de arquitetura, e dos 900 de hidráulica tem 850. Que isso significa? Significa que, pô, o cara tinha 100 classes, era pouco, mas, pô, ele só falta 2 para ele resolver. A arquitetura tá rodando.
Eu consigo falar semanalmente quem está rodando e quem não está, né? Então, eu consigo ajudar ali o gestor do contrato, né, que é o nosso cliente, falando, ó, a hidráulica está muito ruim. Primeiro que dos 1.000 clash, 900 são dela. E passou 2 semanas, ela não respondeu quase nada, ela respondeu 50, tem uns 900 na mesa dela. Ou ela faz um plano de resolver tudo isso, ou, cara, a gente vai ter que ver alguma questão no contrato. Ou você rescinde e vê um outro cara que vai resolver os problemas. Esse projetista não está dando certo. Ele está travando o processo. Então, você consegue fazer isso utilizando disso, tá? Nessa questão de olhar né, esses dashboards de status e tal. Isso tem em vários lugares, tá? Então, isso deixa bem, fica bem visível isso, e dá para você passar isso com destreza, tá? Então, os prazos têm que ser claros também, tá? Estava falando do dashboard de status. Prazos claros, não dá para você virar e falar assim, você tem que redesenhar todo o térreo, você tem meia hora. Cara, é impossível, tá? Também não dá para você chegar e falar, você tem 3 meses, né? Não dá. Tem que ser um prazo que o cara passa para você. A pessoa, o projetista, vai passar isso para você. A mulher, quem seja, homem, quem estiver ali trabalhando com você, tem que passar um prazo plausível de ser feito. E, logicamente, você, gestor que já tem conhecimento, você já vai falar, o cara tá pedindo muito, né? Dá para deixar uma gordurinha, mas é muito, né? E, aos poucos, você já vai pegando essa produtividade, né? Das pessoas. Às vezes o cara vai lá, pô, no projeto dos Estados Unidos, é surreal, galera. Uma vez eu fiz lá uma visualização de um prédio, tinha vários prédios, né, nesse projeto, nesse hotel, e um dos prédios era uma vila lá, gigantesca. Nessa vila, o cara tinha uns 79 classes, eu lembro, de hidráulica. Tinha muito clash, cara, muito clash. E eu tava, assim, desesperado, assim, né? Eu falei, nossa, a gente tinha muito pouco prazo. Eu falei, galera, vocês precisam fazer isso urgente. Aí eu chamei o desenhista que tinha feito aquilo, a Jake, né? Eu falei, Jake, você precisa resolver esse negócio. Ele falou, beleza. Você tem 79 clashes. Ele falou, tá, vou fazer uma força-tarefa, tá bom? Eu falei, beleza. Eu já imaginando 10 dias, assim, pro cara responder, né? A gente tá acostumado, às vezes, com o prazo brasileiro. Ele falou, amanhã eu te entrego tudo. Eu falei, quando? O cara, amanhã. Eu falei, amanhã? Ótimo, ótimo. Eu falei, você tá louco, esse cara não vai conseguir entregar amanhã. Não era classe fácil, era classe super complexo. Tive que redesenhar 4 andares de um prédio super complexo. O cara mandou tudo no dia seguinte. End of the day, que eles falam. EOD, que é o fim do dia. Eu falei, não é possível, esse cara tá. Não é possível. Né? Então, assim, foi muito legal. São experiências muito boas. Então, assim, os prazos são importantes, tá? E tem que deixar bem claro com a equipe que está trabalhando. Nem todo mundo é igual esse Jake, e também não dá para ser um negócio extremamente absurdo. Escalonamento de degraus, então lembrete, deixar um lembrete, gestor da disciplina, tem que deixar tudo isso bem especificado na cobrança, tá? Reunião de obra, né? Nessa ordem, tá? Pauta fixa nas reuniões, então status de correção entra como item recorrente, não como exceção, tá? Essa é a parte de cobrança. E aí, a gente entra no final, que é o garantir, tá? O que é o garantir? Isso é muito interessante, que eu vou falar para vocês, que acho que isso é importante, tá? Isso para todo mundo, tanto para o projetista, como para o coordenador. Sign off. O que significa isso? Ao cumprir o portão de saída, vamos supor que você compatibilizou tudo, tá? Eu tenho casos aqui, eu posso até mostrar outro dia para vocês, tá? Em uma outra aula. Eu tenho projetos que já estão todo compatibilizados. Então, você abre todas as disciplinas, não tem nenhum clash. Nenhum. Então, assim, isso é muito legal, tá? Então, como que funciona o sign-off? Isso veio dos Estados Unidos, né? Que eles fazem muito isso lá. Como tudo é contratado, tudo por contrato, e é tudo amarrado por contrato, e lá os projetistas ganham mensalmente, eles não ganham por entrega, igual no Brasil, né? O cara ganha no executivo, anteprojeto, e às vezes o cara fica no anteprojeto 8 meses e não recebe, sabe? Não tem sentido isso na cabeça deles, e eles acham que isso também faz atrapalhar o andamento do projeto. O cara, eu não tô recebendo mesmo, deixa na geladeira um tempo aí, e aí vai atrasando o projeto do cara.
tá? Então, lá nos Estados Unidos é pago por mês, o cara tem 6 meses, é 6 meses, eu vou te pagar 6 meses, vamos embora. Você tem esse tanto para receber, bota quantos caras precisar, você precisa resolver isso. Então, como é baseado em tempo, o sign-off é o seguinte, eles separam por andares. Vamos supor que você fez todos os clashes do tag, só que você ainda está lá embaixo, você não subiu tudo, né? Você finalizou e compatibilizou o térreo? Finalizei. Beleza. Você congela o modelo federado, você cria um NWD, que é quando você congela os modelos, tá? E lá você faz uma espécie de um documento que chama sign-off, exatamente porque as pessoas assinam. Lá nos Estados Unidos, os caras assinam na mão mesmo. Você manda, o cara faz uma assinatura digital falando, o térreo está pronto, está compatibilizado. Qual que é o ponto positivo ali? Primeiro, para o gestor BIM, evita retrabalho e se um projetista fizer alguma cagada, né, algum erro, e quiser culpar você que não estava compatibilizado, você consegue mostrar, ó, estava tudo compatibilizado, quem mexeu foi você. Tá? Isso você consegue fazer. É um documento, o sign-off é um documento de proteção para todo mundo, inclusive do projetista. Imagina, o projetista vai lá, termina o térreo, tá tudo compatibilizado, tudo perfeito. Se alguém chegar e pedir para fazer alguma alteração, o próprio dono, que é o que mais acontece, às vezes o dono vem lá, eu conheço várias incorporadoras aqui de São Paulo, os caras mudam toda hora o projeto, você não termina nunca. Tem gente que fala, você vai fazer serviço para essa incorporadora, se prepara que você vai casar com os caras. Você está prevendo 6 meses, você vai ficar 12, tá? E o cara pede para alterar 40 vezes e não quer pagar essas alterações. O sign-off, ele vira um documento, ó, era assim, você pediu assado, eu não mexo mais. Se você quiser que mexer, tem que pagar, ou você contrata outra pessoa, né? Então, ele se torna um documento muito de segurança, tanto para o projetista como para o coordenador BIM, tá? Então, eu acho muito legal essa prática do sign-off. E aí você faz por andares. Você pode fazer fatiado o modelo, enfim, ou pode fazer um conjunto ali, um embasamento, ou a torre, enfim. Isso é bem interessante e inteligente, tá? Eu acho muito legal. E eu trouxe isso para os nossos trabalhos, que é muito importante. Organização, então, qualquer alteração de disciplina, eu acabei de falar isso, né? Depois do congelamento, obriga uma nova rodada de Clash Detection. Então, é uma nova rodada, vai ter que pagar, tá? Então, tanto você como gestor, como projetista. E aí, ele também é um documento de garantia, né? É o ponto que realmente impede o problema de chegar à obra. Ele é uma garantia. Você está falando, cara, tá compatibilizado. Ah, mas na obra tá errado. Você construiu errado, amigo. Aconteceu um projeto muito legal aqui que a gente fez, que eu fui escrachado. O cara chegou para mim e falou, você não compatibilizou nada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E tava tudo compatibilizado. Falei, impossível. Olha, deixa eu dar uma volta na obra. Não, pode ir, faz o que você quiser. Eu fui na obra e tirei, sei lá, umas 40 fotos. Voltei todo rindo, né? E o cara lá, putão, né? Segurando minha medição, não queria pagar. Fiz um relatório, mandei pro diretor e pro dono da empresa. Falei, ó, tá aqui, ó. Antes de você falar que não teve efetividade na coordenação BIM, né, do trabalho e tal, nesse projeto também tinha feito um outro projeto. Antes de você falar qualquer coisa, começa a pedir para o empreiteiro ou para a sua equipe de construção a construir da forma que está no projeto. Se cada um construir do jeito que quiser, vai ter clash para sempre, amigão, né? Foi uma forma, naquele caso eu não tinha um sign-off, mas eu fui lá e tirei foto do lugar, nem sempre dá para você fazer isso, né? Então, eu tinha uns modelos, né? Ali os modelos estavam mostrando realmente que ali realmente estava compatibilizado e na obra eu tirei foto, né? A data que eu entreguei, a obra eu vi quando o cara construiu, mesclei as coisas, os caras pediram desculpa e resolveram, graças a Deus. Nem sempre é assim, tá? Mas a maioria das vezes, quando você tem razão, não tem jeito, né? Então, galera, é isso para a aula de hoje. Então, falei aí dos 5 pontos, né? Que a gente realmente usa bastante na questão dos clashes. E aí,
Agora, a gente vai parar a gravação para iniciar a sessão de perguntas e respostas, né, que eu vou deixar em aberto. Inclusive, se você está assistindo a gravação e quer participar da nossa próxima aula, ao vivo, né, fazer parte de sessões de perguntas e respostas que a gente sempre tem no final, eu deixei o link de inscrição aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Então, eu já separei um tema da segunda aula, tá? Onde a gente vai ver na prática como é subir esses flashes do ACC. Eu falei do ACC o tempo todo, então não faz sentido, não tem essa segunda aula. Então, a gente vai subir esses flashes que a gente, né, tem conversado hoje aqui, para subir nele, é uma continuidade dessa aula. Então, para quem tiver interesse no final dessa aula, a gente está preparando um curso também completo de gestão BIM.